Boa noite, meu irmão, minha irmã, os que estão aqui conosco nessa noite, aqueles que estão também na internet. Boa noite. Se você está vendo isso gravado, aí eu não tenho como saber, né? Se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas que você possa ser grandemente abençoado nesse momento em que nós estaremos agora recebendo a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Esse ano, que é o ano de 2021, nós temos um tema um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ano de 2021, nós temos o tema que está ali, ó, permanecer e frutificar. É baseado lá em João capítulo 15, tá? Então nós vamos tratar deste assunto durante todo o ano de 2021, tá? Permanecer e frutificar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olha só. Estou meio assim, mas vamos lá. Vamos lá, ver se o povo vai responder. Você usa peças íntimas? Perguntando, né? Não custa nada. Ninguém está respondendo, tá vendo? Você usa, né? Então, você usa peças íntimas? Você usa? Quem usa? Quero ver. E o resto não usa não, é? É mais para o povo mesmo, né, ter aquele impacto. Então, olha só, vamos lá. As peças são chamadas de íntimas porque normalmente são você, ou talvez o marido, uma esposa, um filho, né, dependendo da idade, né, que consegue ver. Eu mesmo lá, ó, a Marcele sabe, talvez até a cor da cueca que eu estou usando. Não sabe? Né? Nós somos íntimos, então assim, nós podemos, né, estar um na presença do outro, às vezes só de, né, de partes assim, de roupa íntima, né? E aí nós voltando lá para o ano novo, lá do começo, lá com Adão e Eva, lá no paraíso. Vamos lá, volta lá no início. Como é que eles estavam? Nu, pelado. Desculpa a palavra, é isso mesmo, né? Estavam lá nus, né? E Deus passeava com eles no jardim, não passeava? Deus não ia lá toda tarde lá e passeava com Adão e Eva no paraíso e eles estavam nus, não estavam nus? Porém, depois que Adão e Eva eles comem o fruto proibido, o que acontece? Eles ficam com vergonha de Deus. Por isso que em alguns textos, né, até colocam que estavam cobrindo as suas vergonhas, né? É isso. Estavam cobrindo as suas vergonhas porque eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e comendo desse fruto, nesse ato de desobediência, eles se sentem com vergonha. Eles andavam com Deus todos os dias nus. Mas a partir do momento em que eles comem do fruto, eles têm vergonha. E aí o que eles fazem? Colocam lá, sei lá, folhas, alguma coisa, para poder cobrir as suas vergonhas. Então, a partir daquele momento, eles não têm mais intimidade com Deus. Intimidade é o que nós vamos ver hoje. Intimidade. Nós falamos um pouquinho na quarta-feira,
Mas hoje nós vamos falar sobre intimidade. Nós vamos começar hoje uma série de 3 mensagens. A primeira é sobre intimidade, a segunda é sobre relacionamento e a terceira é sobre gerar frutos. Dentro de permanecer e frutificar. Então eu quero que você abra lá a sua Bíblia. Só que eu quero que você vá antes lá no capítulo 13 de João. Porque nós vamos começar primeiro vendo alguns detalhes ali no capítulo 13 de João, onde no capítulo 13, João, ele faz o quê? Ele lava os pés dos discípulos. Jesus, lava os pés dos discípulos, porque dentro do capítulo do livro de João, nós conseguimos ver lá que Jesus faz algumas coisas, ele é um pouquinho diferente, inclusive, dos 3 primeiros evangelhos. O evangelho de João, ele fala da salvação, mas uma salvação para todos. E aí aqui nesse ponto, a partir do capítulo 13, Jesus começa a se revelar e dizer que nós devemos servir e não ser servidos. E ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Para piorar a situação, que o povo já ficou um pouco confuso. Quem é esse Jesus, esse rei, que nós estamos dizendo que é o rei dos judeus, e ele está aqui lavando nossos pés. E aí ele diz assim que tem entre esses 12 que ele mesmo havia escolhido um traidor. O povo começa a ficar ainda mais confuso, mais desesperado. Pedro porque quer participar do que Jesus vai participar, que é do momento de sacrifício, mas Jesus fala que ele não pode participar. E aí Pedro fala que não, eu quero fazer parte, eu nunca vou te negar. E Jesus diz assim, não, mas você vai me negar 3 vezes, logo depois. E o povo está ali numa situação um pouco complicada. E aí no capítulo 14, Jesus tenta reanimar aqueles discípulos que estavam ali. Ele tenta reanimar os discípulos, dizendo que ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E ele promete o Espírito Santo de Deus para vir, para poder consolar aqueles que vão estar ali. E aí nós vamos entrar no capítulo 15, porém no finalzinho do capítulo 14, eu quero que você leia comigo ali o verso de número 31. Verso de número 31 do capítulo 14, que diz assim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai, que por isso faço tudo o que Ele manda. E no finalzinho, levantem-se e vamos sair daqui. Ele possivelmente estava na casa de Pedro, num dos lugares onde ele ficava de vez em quando. E ele fala assim, vamos sair daqui. E ele vai lá para o Getsemane. E nesse momento em que ele está levando os seus discípulos, essa parte, a partir do capítulo 13, é o momento em que ele está constantemente com os seus discípulos. E ele fala assim, vamos sair daqui. E ele pega os seus discípulos e vão pela cidade. E pela cidade eles conseguem ver muitas plantações do quê? De uva. Muitas videiras. E aí ele faz no capítulo 15 essa analogia, dizendo que ele também é, como ele falou vários outros momentos, que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a água da vida, ele é a luz. E aqui ele é a videira verdadeira. Continuando naquela frase que ele chama de ego eimi, eu sou, eu sou, eu sou. E aí ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vamos ler agora então o capítulo 15, que nós vamos falar um pouquinho sobre intimidade, baseado neste capítulo, capítulo 15 de João, que diz assim, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu
lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Verso 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Nós vimos que Deus tinha intimidade com Adão e Eva, com a sua criação, e a partir do momento em que eles caíram, eles não tiveram mais a intimidade com Deus como tinha antes. E aí, apenas agora com Jesus, é que nós podemos voltar a ter intimidade com o nosso Criador. Porque Ele é o único caminho de volta a Deus. Ele é o único caminho que nos leva de volta ao Senhor Deus. Ele começa aqui dizendo que Ele é a videira verdadeira e diz que o Pai é o lavrador. Então, se Ele é a videira, se o Pai é o lavrador, nós somos os ramos. Todos nós somos os ramos, porém existem dois tipos de ramos. Uns que produzem e outros que não produzem. E aí, inclusive, algumas pessoas acham que nessa parte aqui é a parte que dá para usar para dizer que o crente perde a salvação. Nós sabemos que o crente não perde a salvação. Nós sabemos que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E se nós entregamos um dia a nossa vida ao Senhor Jesus, não tem como Ele nos jogar fora. Agora, entenda comigo, esta é uma versão traduzida. E esta palavra de cortar, ele realmente corta, mas não por inteiro. Entenda uma parreira. Uma parreira, ela precisa ficar alta, né? Porque é aquele tipo de planta que é como o pessoal chama? Trepadeira, o pessoal chama assim, né? Então ela vai subindo e o pessoal fazia aqueles galhozinhos lá para poder você ficar com aquela parreira, por isso que o nome é parreira, né? Para poder a videira produzir fruto. Porém, quando aquelas galhos começam a ficar muito no chão ele não produz. Por isso que aqueles que não produz, está aqui o texto, aqueles que não produz, porque estão embaixo, estão no chão, o que ele faz? Ele acerta, corta parte e levanta. Essa palavra do original em grego tem o sentido de levantar. Ele levanta, coloca para cima de novo para poder dar fruto. Então aquele Jesus que nós conhecemos, Ele não nos joga fora. Porque Ele veio para nos resgatar. Então Ele não vai jogar nós fora. Ele não vai te jogar fora, Ele não vai me jogar fora. Porque Ele veio para nos resgatar. Agora, se nós estivermos muito lá embaixo, não fazendo o papel da parreira, Ele corta algumas coisas necessárias para que nós possamos voltar a ficar em cima e aí produzir frutos. E aqueles outros que já produzem, o que Ele faz? Ele poda. Já viu como é que é feita a poda? Ele corta todas as folhas, deixando apenas só o caule. Porque a folha é o que consome a planta. Então ele deixa lá toda aquela planta por cima, corta as folhas, corta tudo o que ele puder cortar, para poder continuar produzindo mais fruto. Para dar mais força. Esse é o nosso Jesus, que veio para nos resgatar. E essa
intimidade. Como é que é aquela que eu comecei? Eu comecei lá com as partes íntimas, né? Como é que é as partes íntimas? Não, é roupa íntima, né? Roupa íntima, né? A roupa íntima, né? Jesus, ele quer ter intimidade com você. E como é que é esse negócio de ter intimidade? É você poder buscar a Ele a todo o tempo. É você poder estar conectado a Ele todo o tempo. Essa pandemia, ela veio para poder fazer com que nós, aqueles que estávamos acostumados a ter contato com as pessoas, a deixar de ter contato, não é isso? Nós chegamos ali e a pessoa no máximo que faz ali é aquele soquinho, né? Você não cumprimenta, você não abraça mais. Só que Jesus, nós precisamos continuar conectados com Ele. Nós precisamos estar abraçados com Ele. Porque o texto fala, a partir do verso 4, continuem unidos comigo. E aquela união, o que é? É estar ali, ó. É uma conexão. É estar conectado. E se nós permanecermos conectados, ligados, o que vai acontecer? É a partir desse momento que nós vamos poder produzir fruto. Porque o texto lá, no verso 5, diz assim no finalzinho: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus vocês não podem fazer nada. Meus irmãos, nós estamos em uma época que as pessoas, elas têm procurado a igreja, mas elas têm procurado em algo mais egocêntrico, buscando apenas para si. É o que tem acontecido. As pessoas vêm na igreja, vão na igreja, mas elas vêm pedindo algo. Não tem problema nenhum de pedir. Nós sabemos disso. Só que nós precisamos aprender o seguinte: o processo correto é, nós podemos buscar, mas a partir do momento que nós acharmos, nós encontrarmos Jesus, nós precisamos fazer o quê? Fazer a diferença e sermos usados por Ele como instrumento de edificação de outras pessoas. Só que as pessoas acostumaram a simplesmente vir. E é muito engraçado porque parece que as pessoas vêm buscar, mas parece que não acham nada. Porque elas continuam vindo buscar. Eu falei domingo passado sobre discipulado, porque é um crescimento. Nós viemos para o Senhor, nós somos ali discipulados, nós aprendemos e aí é natural, um desejo nosso, o Espírito Santo está dentro da gente, e nós queremos fazer discípulos. Nós queremos passar as mesmas instruções que nós recebemos para outras pessoas. E o ter intimidade com o Senhor é estar ligado a Ele, porque se eu não estiver ligado a Ele, eu não vou produzir fruto. Aí eu pergunto para você, que para você ser um crente velho, para você ser uma videira velha, você tem que ter aí pelo menos mais de 1 ano de convertido. Então vamos lá, quero ver, quem tem mais de 1 ano de convertido? Mais de 1 ano do que você entregou a sua vida ao Senhor. Tem um bando de velho aqui. Olha lá, tem um monte de velho, né? Velho eu estou falando espiritualmente, tá, gente? Espiritualmente, porque vocês são videiras que assim, quanto mais velho a videira, não é isso? Quanto mais velho aquele tronco assim, todo retorcido, ele tem que produzir cada vez mais. Só que o problema é que nós vemos que tem muitas pessoas que vem buscar, mas parece que não acha. Porque já entregou a sua vida, já veio buscar, mas parece que não achou nada. Porque continua não produzindo, porque só continua vindo buscar. E nós precisamos entender que nós precisamos permanecer. E o permanecer é estar ligados ao Senhor, ligados à videira.
Porque se nós estivermos ligados à videira, que é o Senhor Jesus, nós vamos produzir frutos. Nós vamos produzir. Naturalmente. Nós vamos produzir. Porque o Espírito Santo que está dentro de você e dentro de mim, ele quer e tem aquela ansiedade, aquele desejo de passar a mensagem de Cristo para as outras pessoas. Ontem nós tivemos um momento ali na praça. Quem pôde estar ali com a gente, olha, eu tenho certeza que saiu dali transformado. Eu sei que alguns não puderam. Eu sei que alguns, inclusive, estão daquele jeito assim que eu vou só dar uma olhada, ver o que vai acontecer. Eu vou olhar assim, ver o que vai dar. Se ficar legal, no próximo eu venho. Eu não sei se é da natureza do curitibano, que é meio arisco, né? O curitibano é meio assim, meio desconfiado, é quase um meio que mineiro, assim, né? Ele fica só de olho, fala assim, não, eu vou ver. Aí chega mais, né? Fica só ali. Então tem gente que faz isso. Só que eu quero dizer para você, não fica perdendo seu tempo, não. Porque nós estamos avançando e vamos avançar ainda mais. Então, se você perder muito tempo esperando, olhando, para ver o que está acontecendo, você não vai conseguir acompanhar. Porque ontem nós vimos, eu não falei nada para o Rosalvo, que é meu primo, lá, falei, primo, fala sobre isso, eu não falei nada. Falei, primo, eu só quero que você venha para cá, toca o violão e vamos adorar a Deus aqui na praça. Ele se empolgou tanto que ele chegou mais cedo. A gente chegou aqui, era 11 da manhã, nós tínhamos marcado para as 4 da tarde. Aí ele veio mais cedo, ele já foi na praça, ele já foi conhecer as pessoas da praça. E aí nós começamos a ver o que nós poderíamos fazer a mais, e eu fiquei assim, puxa vida, cadê? O pessoal podia vir mais cedo. Aí liguei para um, mandei mensagem para outro, quiser vir, pode vir, estamos aqui. E a gente começou a fazer aquele movimento, e ele falou assim, pastor, Deus falou no meu coração que eu vou ter que falar é para crente, não é para quem não é crente. E ele foi lá e falou que nós precisamos buscar isso, intimidade. Porque quando nós buscamos intimidade, quando nós buscamos mais do Senhor, nós temos aquele desejo de levar as boas novas sem olhar quem é. Sem olhar se é um mendigo que está na praça, sem olhar se é um drogado, se é um traficante, não importa, não vou olhar para quem ele é hoje. Eu vou olhar e ver que ele é um ser humano que precisa do Senhor Jesus. E vou levar aquele Senhor Jesus para ele. Ele já passou por isso. Ele já ficou em praças, ele já precisou dormir em praça muitas das vezes. Então por isso que Deus despertou no coração dele aquele desejo e aquele amor para aquelas pessoas que estão ali na praça. E eu falei para os irmãos no grupo que nós como igreja, nós não podemos ficar aqui limitados a essas 4 paredes. Nós precisamos avançar e precisamos realmente falar para o mundo, para esse bairro todo, que cada uma dessas pessoas precisa do Senhor Jesus. Porque eu já busquei e eu já encontrei. E eu não posso ficar buscando e não encontrando nada. Eu tenho que buscar, mas eu tenho que encontrar. E quando eu encontrar, eu vou ficar ligado, eu vou ficar conectado e eu vou permanecer, porque eu permanecendo nessa videira, eu vou produzir frutos. O produzir frutos é fazer a vontade dele. Eu vou falar isso nas outras mensagens. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, nesse momento, é que nós precisamos buscar intimidade. Nós precisamos voltar a ser íntimo do Senhor, como lá no começo os nossos pais, Adão e Eva, eram. É isso que nós precisamos fazer. Então, se eu estou buscando, eu preciso achar. E se eu achar, eu vou permanecer. Eu vou continuar conectado. Eu vou continuar ligado. Estava pegando esse microfone aqui, olha só, esse microfone,
ele só fala se ele estiver ligado. Tá vendo aqui? Ó, ele só fala se ele estiver ligado. Agora, se eu chegar aqui, eu não vou fazer isso com o meu, porque se eu fizer com o meu, o pessoal vai ficar sem som lá. Mas aqui, ó, se eu pegar e desligar, desconectar, tirar aqui, ó, as duas pilhas dele. Aqui, ó, tirei. As duas pilhas. E pegar o microfone e chegar perto e tentar ligar, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Porque é preciso estar conectado. Aqui, ó, estar conectado. Você está conectado com o Senhor? Está conectado com o Senhor? Eu achei meio fraco ainda, né? O pessoal está meio assim, meio com vergonha. Você está conectado com o Senhor? Amém! Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com Ele. Nós precisamos falar de coisas com Ele, daquilo que nós não falaríamos nem para um irmão, nem para uma esposa, nem para um marido, mas nós precisamos conversar com Ele a respeito disso. Nós precisamos ter aquele momento em que nós vamos no nosso quarto nos deleitar, chorar na presença do Senhor, porque eu tenho intimidade com Ele. E isso é intimidade, não é vergonha. Se nós não somos íntimos de uma pessoa, nós temos vergonha daquela pessoa. Mas se nós somos íntimos, nós vamos brigar por aquela pessoa. Se eu sou íntimo do Senhor, eu vou falar dele para quem for. E não vou ter vergonha. Você não viu aquele momento? Em que ele simplesmente estava ali falando, e estavam lá 4 jovens passando, e começaram até, inclusive, até a zoar com o momento que ele estava falando alto. E ele foi lá e abraçou cada um dos jovens. Ele não teve vergonha, porque ele está íntimo do Senhor. Ele está conectado e não importa o que aconteça, ele quer levar o Senhor Jesus. E eu queria despertar isso em cada um dos irmãos. E nós ontem começamos esse despertar. Nós vamos continuar com isso. Por isso, meu irmão, não fica parado. Não fica olhando. Não fica olhando, porque senão você vai perder o bonde. Você não vai conseguir sair correndo atrás do trem, porque o trem vai correr. Porque nós vamos correr, amém? Amém. Nós vamos avançar nesse bairro. Nós vamos se fazer conhecidos pelo nome do Senhor Jesus. Porque nós vamos buscar cada vez mais intimidade com o Senhor. Nós vamos ser tão íntimos do Senhor que nós não vamos ter vergonha dele. Nós não vamos simplesmente ficar assim, ó, só de olho, pensando, o que eu faço, o que eu falo. Não vou nem falar, vou ficar com vergonha. Eu não tenho vergonha do meu Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. E morreu por você também. Amém? Eu não sei se você já conhece esse Senhor Jesus. Eu não sei se você já teve um relacionamento. Eu não sei se você já entregou o seu coração para esse Jesus. Mas se você ainda não entregou, eu quero que você fique de pé agora. Porque é um ato em que você vai dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero ter intimidade com esse Jesus. Eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Eu não sei se aqui nós temos alguém, mas se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que você fique de pé nesse momento. Não temos ninguém. Vamos todos ficar em pé e nós vamos orar nesse momento. Eu não vou insistir. Em momentos como esse, ou você pega o bonde, ou você simplesmente vê que dá para andar, corre, pula. Porque não é função minha convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem buscado a intimidade e nós queremos cada vez mais essa intimidade com o Senhor. Nós queremos estar conectados, nós queremos estar ligados contigo, Senhor Deus. Para que nós realmente possamos produzir frutos, nós precisamos estar ligados ao Senhor, que é a videira verdadeira. Por isso, ó Deus, coloca no nosso coração, coloca o desejo, ó Pai, em cada um de nós de te buscar cada vez mais, em sermos íntimos e sermos conectados ao Senhor, para que nós realmente possamos ir e avançar, Senhor Deus, avançando, levando o Teu Evangelho e as boas novas do Senhor Jesus a todas aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Usa as nossas vidas, ó Pai, usa essa igreja, usa cada um de nós, a liderança, Senhor Deus, os músicos, todos nós,
para que possamos ser uma igreja forte neste bairro, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se você ouviu essa mensagem através do Facebook ou através do YouTube e você aceitou Jesus no seu coração, coloca aí nos comentários, eu quero, que a nossa igreja vai entrar em contato com você e vai te dizer quais serão os próximos passos que você